Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Lago e você está no canal Físio na UTI. Continuando nossa série sobre ventilação mecânica básica, nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a umidificação dos gases que o paciente vai receber. Solta a vinheta. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixa sua curtida, isso é muito importante para o nosso trabalho. Bom, toda vez que você vai oferecer gás por meio da ventilação mecânica, é necessário que esse gás seja umidificado e aquecido. Mas por que, Daniel? Por que eu preciso fazer isso? Nós, em ventilação espontânea, toda vez que respiramos, o ar vai entrar pelas nossas narinas, passar pelas fossas nasais, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e assim sucessivamente até chegar lá na via final, no ácino, onde vai haver a troca gasosa. Esse gás, durante a passagem pelas vias aéreas, vai sendo condicionado, vai sendo umidificado e aquecido para chegar lá na via final em uma temperatura ótima que permita ou que facilite as trocas gasosas. Então é fundamental que o ar chegue lá nos alvéolos em uma temperatura e em uma umidade ótimas para garantir trocas gasosas adequadas. Só que o paciente de ventilação mecânica perde isso. Por quê? Porque o gás vai ser entregue diretamente ao nível da traqueia. Não passa pelas vias aéreas superiores, que é onde ocorre a maior parte do condicionamento do ar. Vai direto nas vias aéreas inferiores, lá da traqueia, na bifurcação da traqueia, lá na carina. Então você vai jogar um ar frio e seco diretamente lá dentro. Isso, logicamente, vai causar transtornos, vai causar alterações na estrutura da mucosa das vias aéreas e, lógico, vai impactar nas trocas gasosas. Daí a importância fundamental de garantir umidificação e aquecimento desse gás. Na prática, a gente vai ter duas formas para fazer isso. Uma, a umidificação ativa e a outra, a umidificação passiva. Bom, qual é a diferença entre as duas? Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar em terapia intensiva, alguns anos atrás, não existia o sistema de umidificação passiva, os HME, os trocadores de calor e umidade. Todo mundo na UTI que eu trabalhava era ventilado com umidificação ativa. Como é que é essa umidificação ativa, que eu nunca vi? É o seguinte, um sistema de aquecimento, um aquecedor, uma caldeira, uma panela, um copo conectado a esse aquecedor e dentro dele colocávamos água destilada, água estéril. Então o gás que saía do ventilador mecânico, antes de chegar até o paciente, ele passava por dentro desse aquecedor, onde estava sendo aquecida a água, para receber umidade e calor. E depois ia para o ramo inspiratório até chegar no paciente, depois exalado até a saída na válvula expiratória. Nós garantimos que o ar que o paciente recebe seja aquecido e umidificado e chegue às vias aéreas distais com uma temperatura muito melhor, muito mais adequada. Para você saber se está tudo indo bem em relação à temperatura e umidade, primeiro, controle a temperatura. Geralmente, esses aquecedores têm sensores de temperatura, termômetros acoplados. Então, você vai buscar aí uma temperatura em torno de 37 graus e a umidade de 100%. Como que você vai saber se a umidade está de 100%? Verifique lá no Y se tem gotículas de água. Então, se tem gotículas de água no Y, significa que a umidade está adequada. Então, você garante aí a umidificação e o aquecimento corretos. Isso, logicamente, evita, por exemplo, a formação de tampões mucosos, de rolhas. Só que, com a evolução tecnológica da ventilação mecânica, foram desenvolvidos pequenos dispositivos que, acoplados ao Y, entre o Y e o tubo, permitiam também a umidificação e o aquecimento com algumas vantagens em relação ao sistema aquecido. No sistema aquecido, é muito comum dentro das traqueias condensar água. Líquido fica condensado ali e, eventualmente, esse líquido pode ser um meio de contaminação, pode se deslocar para a via aérea do paciente e causar, logicamente, danos ao paciente. Você precisa, nessa situação, estar drenando esse líquido para um copo coletor para fazer a remoção. Com o sistema passivo, no qual se usa um HME, um trocador de calor
e umidade, isso tudo não é necessário, não ocorre. O HME vai funcionar da seguinte forma: vai ser conectado entre o Y e o tubo do paciente. Toda vez o ar que o paciente exala passa pelo HME. Dentro dele existem membranas, existem sais que fazem a retenção de calor e umidade. E quando o paciente inspirar novamente, esse gás que vem seco e frio passa pelo HME, é aquecido e umidificado e vai para o paciente numa temperatura ótima. E ao longo do tempo, logicamente, esse dispositivo vai aquecendo e umidificando para ficar com a temperatura próxima à corporal e a umidade de 100%. Como que eu verifico isso? Observando no HME, no próprio dispositivo, a formação de gotículas de água. Isso garante que o dispositivo está funcionando de forma adequada. Mas nem tudo são flores para o HME. Existem contraindicações e eu preciso que você tome nota sobre isso. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma publicação muito legal que fala sobre a umidificação das vias aéreas na ventilação mecânica e você vai poder aprofundar o conhecimento. Tome nota. Contraindicações para o uso do HME. Primeiro, pacientes hipersecretivos ou com sangramento ativo nas vias aéreas. Segundo, pacientes hipotérmicos com temperatura inferior a 32 graus Celsius. Terceiro, pacientes que são ventilados com baixo volume minuto, que tendem a fazer hipercapnia ou estão com hipercapnia. Quarto, pacientes com ventilação minuto, volume minuto muito elevado, acima de 10 litros por minuto. Quinto, pacientes com fístula broncopleural ou com algum tipo de vazamento importante no circuito, no tubo, em que o volume corrente exalado é menor que 70% do volume corrente inspirado. Então, nessas situações, contraindica-se o uso do HME, sendo obrigatória a retirada do HME e a colocação de um sistema ativo de umidificação. Recapitulando então o que vimos nesse vídeo, falamos sobre os sistemas de umidificação do gás na ventilação mecânica, o sistema aquecido, também chamado de umidificação ativa, e o sistema passivo, usando o HME, o trocador de calor e umidade. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês como que funciona o ciclo ventilatório na ventilação mecânica. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto do vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar seu like também. Até a próxima!